Pronto, estamos gravando. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Já estão vendo aí? Rapaz, sim. Sim, já está vendo a acústica, né? Exatamente. Eu pintei? Professor, antes de qualquer Oi. coisa, a pergunta que não quer calar. Diga Dá lá. para fazer abafador de som com aquela tipo tabelinha de ovo? Dá para fazer. Você fala um abafador de som para uma sala, para um ambiente? Exatamente. Dá sim. Ele não é um abafador profissional, mas como um primeiro tratamento, ele é muito bom. Inclusive, alguns colegas professores fizeram isso nas suas casas, sabe? Para tentar diminuir barulho de eco. A gente vai falar um pouquinho sobre justamente esses fenômenos, né? Para diminuir barulho de eco, reverberação que estava tendo nessas aulas de casa. E tem gente que faz isso porque quem gosta de música, por exemplo, quem toca alguma coisa, ajuda bastante você ter esse abafador para você poder aumentar o volume dentro do seu ambiente e ouvir com mais clareza o som que você está tocando e não atrapalhar quem está do outro lado da parede. Entendo. Então, vamos lá, né? A gente vai falar bastante sobre esse tipo de coisa hoje, vamos falar sobre acústica. A gente tinha comentado na semana passada, né, que a acústica é uma parte da ondulatória, a gente falou de ondulatória na semana passada, e essa semana a gente vai só aprofundar um pouco em alguns fenômenos especificamente para o som e visualizar algumas outras coisas que são interessantes, né? Pelo menos fazer introdução em alguns tópicos que são interessantes. Como eu falei, o recorte de acústica que eu fiz aqui, ele é o mínimo do mínimo possível, mas é o que eu acho que ia ser interessante para a gente. Tá? Tem muito mais coisa que seria interessante estudar de acústica. Inclusive, faz alguns anos que eu tento conseguir dar uma aula de acústica junto com um professor de música para a gente conseguir fazer uma relação legal, mas ainda não dá para fazer isso agora. Então, vai ficar para uma próxima oportunidade. O que a gente tem para ver hoje? Vamos falar sobre a definição, o que é um som e como é que eu represento o som de uma maneira gráfica para facilitar alguns conceitos que a gente vai estudar. Vamos falar sobre as qualidades fisiológicas do som, são aquelas qualidades que a gente consegue numerar, consegue dar quantizar, mas elas são percebidas de uma forma fisiológica, ou seja, como o corpo humano, e em alguns casos, não vai ser o nosso foco, mas em alguns casos, como outros animais percebem o som. Então, o estudo das qualidades fisiológicas está relacionado com isso, como os seres vivos captam sons. Vamos falar sobre os fenômenos que estão relacionados com a reflexão sonora. A gente tem, por conta justamente das qualidades fisiológicas que o som possui, alguns fenômenos, quando o som sofre reflexão, ele pode ser captado de uma maneira diferente, a depender de como aconteceu essa reflexão, e por fim a gente vai falar um pouco sobre as cordas vibrantes, para ter uma noção, pelo menos, de como é que um instrumento musical de corda, nesse caso, funciona. Como eu falei, eu tive que fazer um recorte. Em geral, nessa parte de acústica, a gente estuda 3 tipos de instrumentos. Os instrumentos de corda, os de membrana e os de sopro. Né? Não dava para fazer os 3, porque cada um deles tem um conjunto de expressões matemáticas que acaba confundindo um pouco se a gente vai ter que estudar de uma maneira tão corrida como é agora, né? Em uma semana ver todo o conteúdo. Em geral, se estivéssemos no presencial, teria que gastar mais ou menos 2 semanas para ver todo o conteúdo. Tá bom? Vamos avançar. Primeiro tópico, vai falar o que é o som. O que é o som para vocês? Como é que vocês definiriam o som?
Isso é difícil, né? Oi. É o quê, professor? Como é que você definiria o som? Deu spoiler ali na resposta, mas voltei. São ondas. Deixa eu ver o Beleza. resto. São Pera aí. ondas. Ixi, professor, é que eu não sei definir as ondas, mas elas sobem e descem, sabe? Aí elas vão. Ondas sonoras, rapaz, mas olha. São O som é ondas um... que vão. E é isso. E aí o cabo recebe as ondas. Que elas vibram na sequência que se pode ser ouvida. Tá, quase. Ficou um pouquinho redundante, mas o que é... Vamos tentar pegar tecnicamente. O que é o som? Primeiro, é Eu uma gostei mais da onda... definição de Marilu. Eu também achei ótima, né? Em nordestinês, som é zoada. É exatamente a mesma coisa. Isso é verdade. Mas, em fisiquês, tecnicamente falando, o som ele é uma onda mecânica longitudinal de pressão. O que isso quer dizer? Ser uma Ah, onda professor, significa como é que que eu vou é... imaginar que som tem pressão? Não precisava saber o nome completo, né, do som. Mas é para isso que a gente está aqui, para conhecer esses nomes estranhos. Bem, o fato de ser uma onda é porque o som vem de uma propagação de uma perturbação. É mecânica porque o som só se propaga em um material. Tem que ter material, tem que ter matéria ali. E é daí que vem uma das primeiras coisas que todo mundo fala quando quer apresentar as incoerências de filme de ficção científica, que é, em todos os filmes que vocês já assistiram, que tem nave espacial e que tem batalha de naves, que quando uma atira na outra tem barulho, aquilo está mentindo para vocês. Não existe barulho no universo. Uma guerra que acontecesse no espaço sideral seria completamente silenciosa. Ninguém ia ouvir nada. Porque não existe onda sonora no vácuo, né? Porque a onda sonora é uma onda mecânica. Ah, professor, mas também chatão, né? O cara assistindo o vídeo lá, emocionante, Pois aí é. as naves tudo atirando, não sei o que, e o Exatamente. filme. Exatamente. É sonoplastia. Sonoplastia é importante. Liberdade poética. A gente bota som ali por liberdade poética. Tá? É uma onda longitudinal, porque a vibração e a propagação acontecem na mesma direção, e esse finalzinho aqui, uma onda de pressão, é só para deixar claro que o que o som causa é um aumento e diminuição da pressão atmosférica, ou da pressão hidrostática, no material onde ela se propagar. Tá? Só para isso. Mas o importante é guardar essa informação. O som é uma onda longitudinal, causada a partir da perturbação da pressão no meio em que ela vai se propagar. Aqui eu tenho uma representaçãozinha de como seria uma onda numa membrana, tá? Uma onda sonora, o som numa membrana. Que é, você tem algumas partículas que estão fazendo um movimento aqui, não é muito difícil de ver, porque eu estou com minha caneta aqui na mesma cor, negócio, tá? Essa aqui, você tem algumas partículas aqui, ó, que estão fazendo um movimento, vou mostrar aqui em cima, da direita para a esquerda, ou para cima e para baixo, dependendo de em que região elas estiverem, e dá para ver uma propagação dessa perturbação no formato desses círculos aqui que estão crescendo. Isso é uma maneira de representar o som, né, como a perturbação que ele causa, né. Ele gera algumas regiões em que as partículas do ar, vamos pensar assim, com a propagação no ar, elas ficam mais próximas uma da outra, essas regiões são chamadas regiões de compressão e estão mais afastadas. Tudo bem, Diego, eu vou colocar a gravação da aula, você pode ver depois, tá bom? Se cuida aí. Vou anotar aqui. Como é que eu vou representar essa onda? Né? É meio difícil ficar desenhando o formato que a onda fica quando ela é uma onda de pressão, porque ela está comprimindo e esticando o material. É meio complicado visualizar isso. Então, o que a gente faz? A gente representa a onda. Essa onda aqui, que representa o som, né, que é assim, você tem a sua fonte sonora, né, aqui a fonte, ela gera ela empurra as moléculas de ar em algumas situações, e outras ela libera espaço para as moléculas de ar ocupar, né? Quando ela empurra as moléculas, ela faz as moléculas ficarem uma próxima da outra, aqui, ó,
e aí essa região é que a gente chama região de compressão da onda, e quando ela libera espaço e deixa as moléculas se espalharem, ela gera essa região aqui, ó, que é chamada região de rarefação da onda. Para a gente não ficar desenhando desse jeito, sempre tem que desenhar uma chuva de pontinhos para dizer quando é uma rarefação, com eles afastados, ou esses pontinhos todos um coladinhos no outro para dizer que está em compressão, então a gente substitui esse desenho, que é de uma onda longitudinal, por esse desenho aqui, que na verdade é de uma onda transversal, né? Lembra que a gente tinha visto isso? A direção de propagação é essa, e a direção de vibração é ortogonal. Isso é uma onda transversal. Não é o caso do som, mas a gente vai representar o som dessa forma para simplificar a nossa visualização, tá bom? Só para não ter que todas as vezes desenhar essas bolinhas que estão mais afastadas na rarefação e mais próximas na compressão. E aí, como é que eu faço essa equivalência? É assim, ó, toda vez que eu tiver uma região de compressão, eu marco uma crista. As cristas estão na região de máxima compressão. E eu marco os vales aqui, ó, nas regiões de rarefação, tá bom? Isso é só uma maneira de representar. Não estou dizendo que o som se propaga por ondas que tem essa subida e descida. Estou dizendo, estou fazendo um paralelo. Toda vez que eu tiver uma compressão, eu boto uma crista, toda vez que eu tiver uma rarefação, eu boto um vale, e o meio do caminho é justamente essa transição entre a crista e o vale, tá bom? É isso que a gente vai usar para visualizar melhor o que é o som. Só uma observação, a gente vai chamar aqui de som, e isso é uma questão que vai variar de professor para professor, vai variar para material e material, mas eu vou chamar de som toda onda sonora. Qualquer onda sonora vai ser um som, tá bom? Em algumas literaturas, e alguns professores usam a seguinte diferenciação dessa nomenclatura. Chamam de som a onda sonora que o ser humano consegue ouvir. Som é só a onda sonora que o ser humano consegue ouvir. E as outras ondas sonoras, elas são classificadas como apenas ondas sonoras, e tem dois nomezinhos, tem os infrassons e os ultrassons, né? Na classificação que eu uso, infrassom e ultrassom estão só servindo para dizer onde é que está uma região da frequência do som, mas tudo é som. O infrassom é um tipo de som, o ultrassom é um tipo de som, e o som audível é um tipo de som, tá bom? Só para, se vocês decidirem fazer alguma pesquisa de material para fazer atividades, por exemplo, é possível que vocês vejam uma nomenclatura diferente da que eu estou usando, mas isso não é nenhum problema, tá? Mesmo que o nome da classificação seja diferente, isso não muda as características que a gente vai estudar aqui, tá? Avançando para o nosso segundo tópico, o objetivo era realmente apresentar o que é o som e como é que a gente vai desenhar, porque a gente vai precisar de alguns desenhos em alguns momentos. Vamos falar sobre as qualidades fisiológicas, lembra que eu tinha falado, né? As qualidades fisiológicas do som estão relacionadas com como é que, em geral, esse é o parâmetro que o ser humano escuta. E aí a gente separa essas características, né, essas qualidades fisiológicas do som, em 3 categorias. Em geral, o som a percepção do som, principalmente, o som já é um material complexo, mas a percepção do som é algo ainda mais complexo. Como é que o cérebro humano entende o som é algo muito mais complexo. E aí, como as qualidades fisiológicas estão relacionadas com como o ser humano entende o som, então tem muita característica para ser observada. A gente vai separar 2 categorias e o que sobra, basicamente. A primeira qualidade fisiológica do som que a gente vai estudar é a intensidade. A intensidade sonora vai estar relacionada com a amplitude dessa onda. A segunda qualidade que a gente também vai estudar do som é a altura. E aí, a altura do som vai estar relacionada com a frequência.
E aí, todas as características que sobram, que a gente nem vai se preocupar em nomear, mas a gente vai juntar todas as outras características que um som tem, além da amplitude e da frequência, em uma característica chamada timbre. Então, tudo que sobra da classificação de um som, das características de um som, é o timbre, certo? Vamos olhar cada um desses caras separadamente, né? Começar com a intensidade sonora. Bem-vindo ao clube, Maria Luísa. Também, e até eu ainda me confundo. Em geral, eu tenho que falar com, como é que eu posso dizer, com calma. Porque aí, quando eu falo com calma, dá tempo de eu pensar e trazer a resposta certa. Mas, às vezes, falando naturalmente, a gente confunde. Não tem nenhum problema nisso, não. A intensidade sonora, como eu falei, né, ela tem uma relação com a amplitude, e a amplitude tem uma relação muito íntima, muito próxima, a gente já viu isso, já falou sobre isso no passado, com a amplitude do movimento oscilatório. Então, uma onda sonora, um som que tem uma intensidade sonora muito grande, significa que é uma onda que tem uma amplitude da oscilação, ou, se vocês preferirem, uma amplitude da diferença de pressão, né, já que uma hora está comprimido, outra hora está rarefeito, né, a diferença entre o máximo de pressão e o mínimo de pressão vai dar a amplitude do movimento oscilatório. E aí, essa amplitude está relacionada com a quantidade de energia do movimento vibratório. Tem uma relação muito próxima com a amplitude, e só para ter uma noção de ordem de grandeza mesmo, né? Se você tiver emitindo um som de intensidade média, certo? Se você tiver numa conversa dentro de um ambiente que tem algumas outras pessoas conversando, que você não pode falar muito baixinho, porque você vai ter o ruído de fundo atrapalhando, nem precisa falar muito alto, porque senão você vai estar atrapalhando a conversa dos outros. Então, esse tom mediano da nossa voz, o som, o tom mediano de voz, ele vai ter uma amplitude do movimento daquelas partículas de ar. Lembra que falei que naquela imagem também que eu mostrei logo no começo, que tem as partículas de ar que estão se deslocando, indo para frente e para trás, isso gera a perturbação que está se propagando, pronto. Aquele movimentozinho das partículas de ar, para um som com essa intensidade média, ele está na ordem dos centésimos de milímetro, ou seja, é um movimento muito pequeno das moléculas de ar. Então, a gente não consegue ver um som de intensidade média o movimento dessas partículas de ar, tá? Como é que a gente consegue visualizar isso aqui? Lembra que eu falei? De ia colocar um pouquinho, transformar a onda que é longitudinal numa onda transversal para fazer o paralelo, né? Então, essa onda aqui, que tem essa onda de cima, que tem essa amplitude A aqui, ela tem uma intensidade sonora que, comparada com essa onda aqui de baixo, que tem a amplitude A', é maior ou menor? Qual dessas duas ondas tem a maior intensidade? Aqui tem maior. Aqui tem maior amplitude, exatamente. Essa onda aqui de cima, ela tem uma amplitude menor, e por conta disso, a maneira técnica de dizer é que ele tem um som fraco, porque tem pouca energia sonora, e vou colocar aqui, que essa coisa eu vou escrever, amplitude menor. Amplitude menor significa intensidade sonora menor. Já essa onda aqui de baixo, que tem uma amplitude maior, ela promove um som mais forte, né? Tudo bem, tudo bem. Ela pode ver a gravação depois para ajudar a fazer as atividades. Essa onda aqui tem uma amplitude maior, né? Amplitude maior, vou escrever aqui. Amplitude maior é uma onda mais forte. Então, um som forte ou um som fraco está relacionado com a amplitude do som. Então, dá para ter sons fortes com frequências baixinhas, a gente vai fazer essa relação já já,
e dá para ter sons fracos com frequências altas. Tá? Então, essa é a maneira de relacionar a intensidade sonora com uma característica da própria onda, que é a amplitude dela, certo? Uma outra qualidade fisiológica que está bem relacionada com a intensidade sonora e que é o que a gente costuma ouvir mais no dia a dia, você não, mesmo se você for olhar algum manual técnico que fala sobre intensidade sonora, dificilmente isso vai ser falado em níveis de, esse som tem amplitude de tantos milímetros, ou, esse outro tem uma amplitude maior, porque tem um dobro de milímetros. Não é baseado em milímetros que a gente fala sobre a intensidade sonora. Em geral, a gente substitui isso por uma medida chamada nível sonoro. Intensidade sonora e nível sonoro são duas coisas diferentes, mas que estão muito próximas uma da outra, certo? O que é o nível sonoro? Ele é uma relação entre a intensidade do som que você está ouvindo e uma certa intensidade mínima. O que é essa intensidade mínima? É o menor valor de amplitude que uma certa, não é exatamente de amplitude, mas de energia, né? Que uma onda precisa ter, uma onda sonora precisa ter para que o ser humano consiga escutar. Então, o nível sonoro está relacionado com uma comparação. Ele compara o som que você de fato está ouvindo com o mínimo de som que você consegue ouvir. Ou melhor, que a média dos seres humanos consegue ouvir. Não é específico, a gente não mede o nível sonoro de uma maneira personalizada para cada pessoa. A gente encontrou um valor médio para esse I0 aqui, que é justamente essa intensidade. Eu vou medir o resultado aqui em decibel, mas era isso aqui que eu queria apresentar. Ó. A intensidade mínima necessária para que uma pessoa consiga ouvir um som é de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. O que significa essa medida aqui? É porque ele está medindo a potência do som que foi emitida pela área que esse som se espalhou. Então, por isso que dá a intensidade em watts por metro quadrado. Mas o importante é ver isso aqui, né? É 10 a menos 12. É uma grandeza que é muito pequenininha. E a intensidade do som... esse I aqui, ó, que tá aqui em cima, é essa intensidade do som que você, de fato, está ouvindo no momento. A unidade de medida que a gente usa aqui, ó, é o decibel. Por que essa unidade coloca esse logaritmo aqui na frente? Que danada que os físicos inventaram de usar um logaritmo na medida de nível sonoro. O que acontece, o motivo para ter esse logaritmo aqui é porque, vejam, a gente consegue ouvir a partir de 10 a menos 12. Com a intensidade a partir de 10 a menos 12. E esse nível de sensibilidade do ouvido, até onde a gente consegue ouvir, esse valor pode chegar até a unidade, até 10 elevado a 0. Entre 10 elevado a menos 12 e 10 elevado a 0, tem uma variação que está na ordem do trilhão de unidades. Então, varia muito o número de intensidades que o ser humano consegue ouvir. Ele é muito grande, tem um range de variação, tem um intervalo aí que você consegue ouvir que é muito grande. Nesse limite aqui, ó, é o chamado... tá aqui, ó. Esse é o limite da audição, é o mínimo que você consegue ouvir. Se você tiver nesse cara aqui, você vai estar numa coisa chamada limiar da dor. Quer dizer, um som que tem uma intensidade de 10 elevado a 0 watt por metro quadrado, ou maior do que isso, se ele chega nos seus ouvidos, você sente o ouvido doer de verdade. Porque ele é o limite que você consegue ouvir. Né? Onde é que você está nesse limiar da dor? Eu vou mostrar uma tabelinha já, que vocês vão enxergar que tipo de som é esse. Muito antes de chegar nesse limiar da dor, por uma questão de proteção mesmo, já se torna, pelas leis brasileiras, eu vou falar agora pelas leis brasileiras, obrigatório o uso de abafadores, de protetores auriculares e coisas desse tipo. Se você vai trabalhar em algum lugar que tem uma emissão sonora com um nível sonoro muito alto, você precisa de um abafador sonoro. Bom, e aí, dentro dessa escala aqui, ó, esse é um outro motivo para ter o logaritmo. Primeiro que você a variação é de
1, 2, 3, só para deixar esse número mais claro. Esse número é o que faz a variação entre o doer e o mínimo que você precisa para ouvir e o máximo que você consegue ouvir sem sentir dor. Então, esse número é muito grande, mas dentro do intervalo, quanto mais próximo do limiar da dor você vai chegando, menos vai variando o quanto você está ouvindo. Então, essa variação aqui, ela não é linear. Ela varia muito no começo, depois varia quase nada no final. E aí, por conta dessa variação ser nesse estilo, o logaritmo ajuda a suavizar, a deixar mais linear, né? Então, a gente, ao invés de usar a intensidade, usa o nível sonoro, e o nível sonoro tem uma variação mais gradual, digamos assim, dentro. E aí eu tenho aqui uma figurinha, né, mostrando para vocês onde é que estão as coisas. O limiar da audição está aqui embaixo, no 0. Então, o ser humano, ele só consegue ouvir algo que tenha mais do que 0 decibel. É possível ter alguma coisa emitida com decibel negativo? Dá para emitir alguma coisa com decibel negativo. Mas o ser humano não consegue ouvir. Se tiver decibel negativo, em geral, a gente está falando de infrassons. Tá bom? Na maioria das vezes, não é obrigatório ser infração, mas na maioria das vezes são ultrassons. E aí você vai aumentando aqui, ó, por volta dos 15 decibel, você tem pessoas que estão sussurrando ou com um riso bem leve, uma conversação tranquila dentro de casa está aqui, entre os 30 e os 50 decibel. Quando você está... Esse aqui é bem antigo, né? Vocês nem devem saber o que é isso, uma máquina de escrever. Esse aí é alguém que está usando... Já digitei vários textos nela, já. Já digitou textos em máquina de escrever? Nem tive essa oportunidade. Minha avó tinha uma. Olha aí, que legal, é uma relíquia. Mas quem não teve a oportunidade de escrever na máquina de escrever, possivelmente já teve a oportunidade de escrever naqueles teclados de computador mais antigos, que eram mais grossos. Em geral, eles eram brancos no momento da compra e iam ficando marrons ao passo do que vocês iam utilizando. Então, as teclas têm um barulho bem parecido com o barulho de uma máquina de escrever. Só que eu acho que é um pouquinho mais baixo, né? Acho que a máquina de escrever me parece, pelo menos, que tem um barulho um pouquinho mais alto do que isso. Aí aqui, entre 70 e 80, você tem o tráfego urbano, isso é o barulho que os carros fazem enquanto dirigem, desconsiderando as buzinas, né? Não é o momento da buzina, mas são os barulhos dos motores do carro, o barulho que as rodas fazem quando passam no asfalto. Esses barulhos são os barulhos que eu estou considerando aqui como tráfego urbano. Talvez, José Guilherme, talvez seja esse mesmo, o limite da dor. E aí, uma sirene, não só de um barco, né, mas sirene de ambulância também está aqui na casa dos 100 a 110 decibéis de nível sonoro, e aí, acima dos 120 decibéis, você já tem a sensação dolorosa. O limiar da dor está por aqui, ó, tá? Entre 110 e 120 decibéis. Então, passou daqui, qualquer som com intensidade sonora acima de 120 decibéis vai lhe causar dor. Um som na casa dos 150 decibéis já é capaz de ele gerar surdez temporária ou definitiva. Então, níveis sonoros muito elevados podem causar danos sérios, irreversíveis, em geral, para a audição de quem está submetido a isso, tá bom? Então, aqui tem uma representaçãozinha para vocês terem a noção do quanto isso aqui vai variando ao longo da amplitude, né, da onda vai variando, enquanto a gente vai aumentando o nível sonoro. Vejam que, quando a gente usa o nível sonoro, esse carinha aqui, ele tem um aumento realmente que é gradual, ele vai aumentando de pouquinho em pouquinho. Se eu utilizasse a intensidade sonora, essa variação não era assim tão gradual, no começo ela era assim, aí depois começava a ser assim, e ficava muito grande. Essa é e eu acabei de riscar o desenho, ficou muito estranho, ficou feio, né? Depois eu apago esse pedacinho. Mas utilizar o logaritmo ali na definição ajuda a dar uma suavizada nessa curva, tá bom? Uma bomba atômica, quanto de som ela faz? Eita, danos, acho que nem mediram, mas deve estar bem para cima aqui, viu,
desses 140. Deve ser muito alto mesmo. Até porque existe uma movimentação de ar muito grande no momento de uma explosão, não só de uma bomba nuclear, mas qualquer bomba. No caso da bomba nuclear é mais elevado, mas qualquer bomba que exploda causa uma movimentação de ar tremenda. Continuando aqui, deixa eu olhar só se eu não passei do tempo, porque toda vez que eu vou falar de acústica eu me empolgo e falo demais. Né? A outra grandeza, né, a outra qualidade fisiológica que a gente precisa estudar é a altura sonora. Bem, se a intensidade sonora estava relacionada com a amplitude e a altura sonora está relacionada com a frequência da onda. Então, um som que tem uma altura grande, um som alto, falando em termos físicos, é um som que tem uma frequência alta. Enquanto que, como nesse caso aqui, ó, enquanto que um som que tem uma intensidade, uma altura sonora baixa, é um som que tem uma frequência baixa. Em termos da música, em geral, a gente usa essas duas características. Um som alto, musicalmente falando, é um som agudo. Ou no linguajar popular, é um som fino. Né? Quem fala fino, ou um instrumento que tem um som fino, é um instrumento que tem uma frequência elevada, produz um som de frequência elevada, e isso é um som agudo. Já um som grave é um som que tem uma frequência reduzida, e aí, no linguajar popular a gente diz que é um som grosso, né, uma voz grossa. Então, a voz grossa está relacionada com frequências baixas, o som fino, a voz fina está relacionada com frequências elevadas, tá? É muito comum a gente confundir esse alto da intensidade, da altura sonora com a intensidade sonora. No dia a dia, quando a gente fala em aumentar ou diminuir o som, né, para quem não é da música, pessoal que sabe alguma coisa de música, por favor, me perdoe nesse momento, mas no dia a dia, quando a gente fala que o som está alto ou baixo, a gente não está falando de que o som está agudo ou está grave, né? Em geral, se vocês, na sala de aula, provavelmente, vocês já fizeram muito isso, vocês já pediram para o professor falar mais alto. Né? Professor, fala um pouco mais alto, que eu não estou lhe ouvindo. O que você está pedindo é para o professor aumentar o nível sonoro. Então, vocês não estão pedindo para aumentar a altura do som. Ou, no termo do dia a dia, o que vocês querem pedir para o professor aumentar quando pedem para ele falar mais alto é o volume, né? O volume do que ele fala. Aí o volume é o termo do dia a dia do nível sonoro. Né? O nível sonoro, no dia a dia, a gente chama de volume. Então, se aumenta e abaixa o volume da televisão, você não deixa a voz as vozes que estão saindo nem mais fina, nem mais grossa. Vocês fazem o nível sonoro ficar mais alto. Então, nível sonoro, volume do som. Eles dois são, um é um paralelo do outro. Já quando fala em altura, altura, aí sim, está relacionado com a frequência, e aí um som que tem uma altura grande é um som agudo, e que tem uma altura baixa é um som grave, tá bom? Essa é a maneira de entender a altura dentro tecnicamente falando, né? Para os músicos também é assim, o som alto é um som agudo, o som baixo é um som grave. Inclusive é daí que vem o nome de um instrumento musical, chamado baixo. Né? O baixo, ele, em geral, ele é parecido com um violão, mas ele emite notas bem mais graves, em geral, do que, tem um som bem mais grave do que o som de um violão. Né? Eu fico meio perdido, desculpa falar de música, porque eu não entendo nada. Eu só entendo a física que está por trás do negócio. Bom? Por fim, juntamos todas as características que sobram, tudo que sobra de característica fisiológica, e eu perdi aqui o chat aqui de vocês. Tudo que sobra das características fisiológicas do som, a gente junta numa grandeza chamada timbre. O que é que o timbre faz? Basicamente, ele vai ser aquela qualidade que vai me permitir distinguir dois sons que foram emitidos com a mesma altura e a mesma intensidade por fontes diferentes. O
quem toca ou canta, provavelmente deve entender bem essa afirmação de agora. Não é a mesma coisa você emitir uma nota Lá, por exemplo, em um violão, em uma guitarra, em uma flauta, ou uma pessoa cantar no tom do Lá. Então, você consegue perceber bem a diferença entre uma nota Lá emitida por instrumentos musicais diferentes. Quer dizer, você não obrigatoriamente você, mas quem entende de música, quem tem um ouvido para música, consegue perceber essa diferença com clareza entre notas iguais emitidas por instrumentos musicais diferentes. Para quem é mais leigo, é mais fácil quando os instrumentos são bem diferentes, né? Eu não vou confundir uma nota Lá emitida por um violão com a nota Lá emitida por um piano, nunca, porque é bem diferente. Mas se for um violão e uma guitarra, talvez eu não perceba bem a diferença entre eles dois. Como é que a gente visualiza isso? Se você emite, por exemplo, uma nota Lá em um diapasão, que é um instrumento que é bastante utilizado pelo pessoal da música, porque ele emite sons... Isso é o cabo de uma baladeira, desculpe. Como é que é? Não ouvi. Isso aí é o cabo de uma baladeira, desculpe. Tem o mesmo formato, mas aqui eu queria apresentar o diapasão mesmo, que é um instrumento metálico construído para emitir uma única frequência. Ele vibra numa frequência específica. Essa frequência é a frequência que se utiliza para afinar um instrumento musical. Se eu emitir uma nota Lá, eu estou dizendo Lá porque eu acho que no livro que eu peguei era uma nota Lá, tá? Essa imagem, mas não faz muita diferença, é uma nota específica. Se eu emitir por um diapasão ou emitir por uma flauta, o modo como aquelas compressões e rarefações que o ar sofre quando o som é emitido é bem diferente. E se for, ao invés de ser uma flauta, for um violino, ou for uma pessoa falando a letra A, uma nota Lá, ou uma clarineta, o formato da onda, o modo como as compressões e rarefações acontecem são diferentes. Entretanto, se eu medir a frequência dessa onda, em qualquer um desses casos aqui, a frequência é exatamente a mesma, e se eu medir a intensidade ou o nível sonoro de todas essas ondas, é exatamente o mesmo. O que é que me permite diferenciar todos esses casos? É o timbre. O timbre do diapasão é diferente do timbre da flauta, que é diferente do violino, que é diferente da voz de uma pessoa, e, em geral, o timbre de pessoas diferentes é diferente, a clarineta também tem um timbre diferente, e assim acontece com praticamente todos os instrumentos musicais e formas de emitir som. Cada um tem o seu próprio timbre. E são todas as características que sobraram, dá para colocar aqui. Dentro do timbre, quem estiver fazendo algum estudo mais técnico, específico, vai apresentar algumas características dentro do timbre. E, em geral, elas estão relacionadas com uma coisa chamada espectro sonoro. Vou mostrar uma imagenzinha aqui, dando uma noção do que é o espectro sonoro. Nesse caso aqui, eu esqueci de aparecer a legenda. Aqui, a legenda aqui. O som que está sendo emitido, de fato, o que está sendo ouvido, é essa onda aqui em vermelho. Esse é o som que você está ouvindo. Só que, para compor esse som, não tem uma única onda sonora. Tem a onda sonora emitida de forma fundamental e tem os múltiplos da frequência dessa onda, que são chamados os harmônicos. Nessa onda aqui está sendo apresentada o primeiro harmônico, que é esse cara em azul, o segundo harmônico aqui, em verde, e o quarto harmônico aqui, que está nessa cor, que eu não sei se é marrom, ou se é um dourado escuro, não sei. Nessa última corzinha aqui, tá bom? Então, o espectro sonoro faz parte da construção do timbre. Mas também tem outras características, só para nomear, que eu acho esse nome bem bonito, que é de uma coisa que está dentro do timbre, é o brilho sonoro. Tem uma coisa chamada brilho sonoro. Os professores de português chamam isso de sinestesia, né, que é misturar dois sentimentos diferentes, né? O som, dois sentidos diferentes, para dar uma característica. Você ouve o som com os ouvidos, mas o ouvido detecta o brilho do som. O brilho é algo que você vê com os olhos, né? Você não ouve.
né? Mas é o nome de uma característica que está relacionada em como esse espectro aqui se apresenta, né, na prática. Eu vou interromper a aula aqui nessa parte do espectro, e na volta eu vou mostrar para vocês como é que esse som resultante aqui pode ser desenhado. O que não está querendo agora? Botei aqui, porque está na hora do nosso intervalo, vou dar um intervalo, e aí na volta a gente vai falar justamente sobre um pouquinho do espectro. Eu vou apresentar aqui um programinha que eu mesmo fiz para a gente ver o brilho, ó, o espectro sonoro se formando. Vou interromper aqui a gravação.